Olá amigas, tudo bem? Aqui é a Bruna do canal Bru Crocheteria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse clima chuvoso, né, como eu e meu noivo, a gente gosta de brincar aqui na fenda do biquíni, vulgo Porto Alegre, que não para de chover, gente. Estou gravando esse vídeo que é um raio-x da peça. É um tipo de vídeo que eu não estou acostumada a trazer aqui no canal porque eu sou muito ansiosa, né? Acabo já mostrando as peças e falando as medidas e tudo mais durante os vlogs e os outros vídeos. Mas como foi uma encomenda especial que eu nunca tinha feito e eu já tinha comentado com vocês, mas eu acabei não gravando o vlog de produção. Então eu resolvi vir aqui fazer esse vídeo especial pra mostrar tudo tintim por tintim. Então, amigas, vamos lá. Eu tive uma encomenda de 12 americanos no modelo Tati, lá do canal da Vanna Crochê, tá? Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui o link pra vocês irem lá acompanhar o canal dela e seguir o tutorial dela. Ela tem várias versões desse mesmo modelo. Alguns ela ensina a passar com dourado, outros ele é todo puro mesmo, e daí ela também fez uma nova versão para quem tiver dificuldade de fazer ele assim retinho, porque ele é um americano super trabalhado, né, ele é considerado de luxo, então pode ser que dependendo do seu ponto ele não dê muito certo, assim, tipo, ele não fique exatamente retinho, mas ela já trouxe algumas atualizações lá de outras contagens que você pode estar testando até dar certo pra vocês. Então, gente, a minha chefe, que foi a pessoa que fez essa encomenda, ela encomendou 12 americanos nesse modelo específico. Ela me mandou foto, e aí eu fui atrás e descobri que era esse americano Tati, tá? Então ela pediu 12, 6 sendo bordô, todo bordô, e 6 sendo base bordô e o bico cru. Ela não tinha dado prazo muito assim pra entregar, mas depois, acho que uma semana e meia atrás, mais ou menos, ela falou que queria pelo menos 6 até o dia 18, que seria amanhã. Porque dia 19 é feriado e lá no nosso trabalho a gente vai fazer feriadão, quinta e sexta. Então ela vai receber convidados na casa dela e aí ela me pediu com urgência pelo menos esses 6 primeiros, tá? Pra ela receber lá o pessoal. Então eu corri já pra fazer. Já finalizei, já arrematei, já passei, já fiz de tudo. Então eu vou estar mostrando agora pra vocês tudo certinho na câmera traseira. E vou depois conversar com vocês como é que foi feito e tudo mais. Então, meus amores, esse aqui é o americano Tati. Olha só que coisa mais linda, gente. O bico bem trabalhado. Aqui tem umas argolinhas, né? Com pontos altos fechados, depois vem os pontos altos separados por uma correntinha. E tem esse picô aqui que dá todo um detalhe especial na peça. Então ficou assim. Aqui foram 6 unidades, todos nessa cor. Eu usei o bordô da marca Euro Roma no fio 6, tá bom? Eu tive que fazer algumas adaptações pra ele ficar certinho assim, reto. E aí eu vou explicar certinho o que aconteceu, por que eu tive que fazer assim. E em seguida já passo a medida com vocês. Como vocês podem perceber, ele ficou bem grande, gente. Olha só, em comparação a uma agulha 3,5. Enorme, né? Ele ficou medindo daqui até aqui, né? De ponta a ponta, ele ficou com 43 centímetros, tá? Em média. Ela me pediu especificamente que tivesse no mínimo 42 centímetros. E por isso eu tive que fazer algumas adaptações para chegar nesse tamanho. E acabou ficando até mais. Mas o que eu fiz? Eu tenho o ponto bem apertadinho. Só que eu não queria aumentar a carreira e fazer coisas do tipo, porque já é um soplá bem complicadinho de acertar. Então, o que eu fiz? Toda essa base, algumas partes da argolinha aqui e essa parte, a primeira parte aqui de pontos altos fechados, eu fiz tudo com a agulha 4 milímetros. Já a carreira de pontos altos separados por uma correntinha e os pontos altos com picô, eu fiz tudo com 3,5. E deu super certo. Além disso, eu fiz a mão bem levinha, né? Não fiquei apertando os pontos. Essa última carreira aqui da base, ela faz com ponto baixo. Eu fiz com ponto alto também, tá?
pra ficar um pouco maior. E aqui nos picôs, se vocês forem lá ver o tutorial, ela fecha os picôs aqui com ponto baixíssimo. Isso faz com que ele aperte bastante e assente. Porém, o meu tava emborcando e embabadando tudo ao mesmo tempo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um picô fechado com ponto baixo, outro ponto baixíssimo, outro ponto baixo, outro ponto baixíssimo. E assim ele ficou com o espaço suficiente para ele ficar mais retinho, tá? Então foi uma tática aí que eu usei que me ajudou bastante. Outra coisa aqui na parte de trás vocês conseguem ver aqui onde eu subi a carreira, tá? Mas na frente fica quase imperceptível. Até aqui na luz dá pra ver mais. Mas pessoalmente não dá pra ver. A não ser que seja uma crocheteira de plantão, vai dar uma percebidinha. Mas quase nada, gente. Porque ela também ensina a subida de carreira, né? Ali o encerramento do tal fechamento perfeito. Que ao invés de fechar com ponto baixíssimo e subir 3 correntinhas, ela fecha com ponto baixíssimo, alarga um pouquinho a orelhinha, aí puxa pra trás, faz ponto baixo e sobe uma correntinha. Então eu gostei bastante de fazer assim. E, gente, ele ficou pesando 185 gramas. Gente, começou a ter uma goteira aqui. Ficou com 185 gramas, que eu achei que, considerando o trabalho que deu pra fazer, e tem toda a base fechada, que é bem trabalhado, eu achei que foi um peso ok, tá? Outra coisa que me ajudou bastante pra deixar ele mais retinho, eu fiz blocagem, tá? Eu uso esse spray. Aqui dentro tem água, um pouquinho de álcool e amaciante. Então eu já deixo um cheiro maravilhoso na peça e também ajuda a assentar mais. E depois que já tinha absorvido um pouquinho, eu vim com o ferro de passar roupa pra cauterizar bem ele desse formato, tá, gente? Então eu acredito que também ajudou bastante a ele ficar no lugar e deixar ele mais retinho, ok? Então ficou assim, maravilhoso, 6 peças, todas iguais. Agora vocês estão aí num ângulo diferente, mas eu vou tentar embalar junto com vocês, tá? Só pra confirmar, eu vou medir aqui junto pra vocês verem quanto que deu. Ó, gente, esse aqui, por exemplo, ficou com 43,5, tá? Ficou com mais ou menos isso aí. 43 centímetros e meio cada americano desse, ok? Então, eu normalmente entrego naquelas sacolinhas rosas ali. Porém, elas são bem pequenas para muitas peças assim. Então, eu vou utilizar essas sacolas de papel craft, sabe? Elas são bem simples, mas como ela é mais larga, então cabe mais peças. Eu queria entregar enrolando para ele não marcar muito, porém eu acho que não vai dar certo com nenhuma das sacolas que eu tenho aqui. Eu também não queria entregar num sacolão da Renner, da C&A, enfim, que eu acho que fica meio, né, antiprofissional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar a parte do avesso, né, pra cima. Eu vou dobrar no meio. E depois, sem, tipo, ficar apertando muito, dobrar no meio e dobrar no meio de novo. E ele vai ficar assim, como posso dizer, não é bem um triângulo, né, mas como se fosse. E aí eu vou fazer a mesma coisa com esse, vou botar o lado do avesso pra cima, vou dobrar e vou dobrar de novo. E aí ficou assim. Aí, depois de fazer isso com todos, eu vou ter um resultado mais ou menos parecido com esse. Vou pegar aqui a minha sacola e vou colocar de 3 em 3. Deixa eu ver se eu consigo colocar todos juntos, que eu acho que fica melhor. Então ficou assim. Olha só. Opa! Ficou tão boa aqui de tão pesado. Ficou assim. E aí, amigas, eu testei um aqui pra ver se ia ficar muito amassado, mas a princípio não. Eu vou
deixar ele certinho durante a noite, que eu tô gravando esse vídeo hoje à noite. E daí eu acho que amanhã de manhã eu dobro de novo e guardo pra eles não ficarem a noite inteira aqui dobrados. Mas eu tô embalando pra vocês verem como que eu embalo, tá? Então eu coloquei todos aqui. Vou adicionar também um cartãozinho da loja que eu deixo em todas as compras. Aqui a logo, o meu arroba. E aqui atrás tem um obrigado pela sua compra, não use alvejante, etc. Vou deixar aqui também. Eles estão bem perfumados com o spray que eu coloquei antes. Mas se eu não tivesse usado, eu usaria um cheirinho de baunilha. Eu uso sempre esse aqui, que é o Vanilla da Alquimia. Isso aqui é uma linha de cosméticos da Renner. Olha só, até tá o preço aqui. Foi R$39,90, tá, gente? E dura bastante, tem um cheiro excelente. De baunilha mesmo. Então, se vocês gostam de coisas docinhas, eu super recomendo. E não posso me esquecer do porta-copos. Então, eu vou fazer rapidinho aqui e aí eu já mostro pra vocês. Ok, amigas, voltei. Aqui está o porta-copo pronto. Já arrematei ele certinho. Ele é bem simples, começa com 11 pontos altos, separados por uma correntinha. Depois, nos espacinhos, são bloquinhos de 2 pontos altos. Depois, nos espacinhos, bloquinhos de 3 pontos altos. E daí, aqui, tu caminha até o ponto alto do meio, com ponto baixo. E daí, faz 5 pontos altos no espacinho, prende com ponto baixo no ponto alto do meio. 5 no espacinho e assim por diante. E fica assim, super fofo e é bem econômico. E eu gosto muito de deixar em todas as encomendas das minhas clientes, mesmo que a compra seja pequena ou alta, e principalmente nas encomendas de mesa posta, porque daí já é uma inspiração a mais para cliente e ela pode vir a pedir outros, né? E também é uma ótima pedida para lembrancinhas. No meu vídeo de produção do mês eu mostrei para vocês, né? Esse aqui, que eu fiz uma encomenda para minha mãe dar de lembrancinha pro evento dela. Então também é uma ótima pedida. Então vamos adicionar aqui na nossa sacola. E o bilhetinho que já está aqui dentro. E aí ficou assim, prontinho. Eu poderia escrever alguma coisa aqui na sacola, mas eu acredito que não vai fazer isso. E aí eu posso também furar aqui com um furador de papel, assim. E eu furo aqui no meio, boto uma cordinha e amarro. Também fica super fofo, tá? Então ficou assim o pacote. Então foi isso no vídeo de hoje. Foi um vídeo mais atípico dos que eu estou acostumada a postar aqui. Eu tô até um pouco longe porque tá as goteiras bem aqui, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Lembrando que já tem tutorial dessas peças, então vocês podem ir lá acompanhar no canal da Havana Crochê. É o modelo Tati, tá? Não se esqueçam. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que aconteceu também, que babadou, talvez eu possa ajudar de alguma maneira, tá bom? Só deixar aqui nos comentários. E a parte da encomenda, que seria os com a base Bordeaux e o bico cru, eu vou estar mostrando nos outros vídeos, de repente em algum vlog, alguma coisa assim, porque eles são exatamente iguais, do mesmo tamanho, fiz do mesmo jeito, só muda a cor. Então, como eu não tenho eles prontos ainda, eu resolvi não mostrar nesse vídeo, mas assim que ficar pronto eu vou mostrando pra vocês também, ok? O vídeo é atípico, mas a palavra do Senhor não, ok? Ela é a verdade, ela permanece, apesar de que toda vez que a gente lê, a gente tem uma revelação diferente, mas ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Então, vamos ler o nosso capítulo 2 de João, que nós finalizamos o capítulo 1 no vídeo de hoje, né? No caso, terça-feira que eu tô gravando esse vídeo. Então, vamos continuar no capítulo 2. Lembrando que eu estou lendo na versão Almeida Revista e Atualizada, mas se vocês quiserem eu posso mudar a versão, só deixar aí nos comentários qual que vocês preferem.
E também eu não tô fazendo um estudo aprofundado daqui, até porque eu não sou mestre, eu não tenho essa sabedoria toda para fazer altas explicações para vocês, mas estou aqui como uma forma de incentivo a vocês buscarem mais a palavra do Senhor e terem esse contato, nem que seja só aqui no meu vídeo. Então, vamos lá ler o capítulo 2. E se vocês quiserem, podem me acompanhar aí na Bíblia de vocês. Então, vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Gente, Jesus, pra mim, ele era um cara muito engraçado, assim, às vezes, no jeito dele falar com as pessoas. Porque ele chegou no que seria a mãe dele, né, que é a Maria, e fala assim: mulher, o que eu tenho contigo? Mas, enfim. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, né, amigas, esse foi o primeiro milagre de Jesus, que foi no casamento de Caná da Galileia. E ele já deu um fecho ali na mãe dele, né? Mulher, o que eu tenho contigo? Como quem diz, o que eu tenho que te dar satisfação, né? Deixa comigo que tá comigo, tá com Deus. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres... Cheguei até a me gaguejar. Qual sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava neles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, amigas, esse foi o capítulo 2 de João. Já estamos aí no ministério de Jesus, né? Ele já operou, então, o seu primeiro milagre. Ele também já fez uma folia lá no templo, expulsou todo mundo, já deu um fecho todo mundo, falou: e aí, galera, vocês estão fazendo a casa do meu pai casa de negócio? Vamos se conscientizar, né, gente? E os discípulos sempre lembrando, né,
e prestando atenção nas maravilhas que o Senhor fazia e nas coisas que ele dizia. E depois, quando se concretizavam, eles se lembravam e criam nas escrituras e na palavra de Jesus. Então, que a gente possa fazer o mesmo, que a gente possa ler essa palavra, guardar no nosso coração e se lembrar das maravilhas do Senhor e dos ensinamentos do Senhor, para que por meio da fé, porque a gente não estava lá para presenciar, né, mas a gente está ouvindo depois. Então, que por meio da palavra dele a gente possa crer nele e crer na escritura, certo? Então é isso, garotas. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Que eu não sei se vai ser amanhã, se vai ser quinta. Mas aguardem que tem muito mais por aí. Tá bom? Um beijo. Não se esqueçam de curtir, de comentar e compartilhar esse vídeo. Até a próxima.